Bem, muito bom dia a todos. Eu gostaria de começar por agradecer, em nome do Conselho de Administração, o convite que foi feito pelo professor Luís Miranda da Silva para trocarmos aqui algumas ideias neste workshop de reflexão. Eu não trago PowerPoint, colegas aqui de painel, mas a minha ideia seria abordar alguns temas baseado na experiência da AICEP, quer em Portugal, a apoiar empresas na sua expansão internacional, quer nos vários mercados, nomeadamente em África e na América Latina, e depois ficava disponível, enfim, para poder responder a algumas questões. Eu ia abordar essencialmente o setor, a sua expansão internacional, a importância já aqui referida da Universidade-Empresa, a que temos ligado muita atenção nos últimos 7 anos de existência da AICEP, o potencial de África e da América Latina, também já aqui referido, a crescente importância dos serviços nesses mercados, da exportação de serviços portugueses para esses mercados, o potencial da língua portuguesa, também nunca é demais referi-lo, e a proximidade cultural que temos com esses países, o que facilita de alguma forma os negócios, e o apoio que a AICEP vos pode dar, tanto às instituições científicas como às empresas que querem expandir-se para esses países, e a colaboração com a plataforma SCAN, que penso que pode ser intensificada. Já fizemos alguns esforços relativamente à presença na Feira de Cabo Verde, mas penso que podemos também trabalhar noutros mercados. Portanto, o setor agroalimentar eu penso que é um ótimo exemplo de modernização e internacionalização no nosso tecido empresarial. Eu acho que o setor representa hoje uma vantagem comparativa da economia portuguesa, dada a evolução muito positiva que teve nos últimos anos, quer a nível interno, quer a nível da sua expansão internacional. Por exemplo, é um setor que já é reconhecido internacionalmente, por exemplo, no setor das frutas e no setor dos legumes, traduziu-se muito recentemente num convite para que Portugal seja o país parceiro na Fruit Logistic, que terá lugar em Berlim no próximo mês de fevereiro, uma das principais, se não a principal, feira do mundo nestes dois setores. Hoje o conjunto das exportações de produtos agrícolas e produtos alimentares já representa quase 11% do total das nossas exportações e, como sabem melhor que eu, também ao nível da produção na União Europeia, nós já temos posições de relevo na produção de tomate, na produção de maçãs, na produção de peras, na produção de laranjas. A nível interno, o que a AICEP, a nossa experiência, e ficamos muito contentes com isso, é o aparecimento de uma nova geração de empresários com grande capacidade de empreendedorismo, uma aposta muito forte na inovação, na diferenciação na sua oferta, no branding dos seus produtos e serviços, e achamos isso muito, muito interessante. Mas não basta querer inovar, é preciso estar preparado para inovar. É por isso que a plataforma SCAN, na nossa opinião, promove a transferência de conhecimento entre instituições científicas e as universidades, ou estimula a ligação entre as universidades e as empresas, é tão importante. A AICEP, desde a sua criação no ano de 2007, entendeu que esta aposta na ciência, que é fundamental para o aparecimento de novas tecnologias que depois permitem a criação de produtos inovadores, é muito importante. Nós criámos um departamento, chamámos de Departamento de Conhecimento, que no fundo o trabalho que temos feito é estimular esta ligação universidades-empresas. Assinámos no passado mês de janeiro um protocolo com 12 universidades portuguesas, exatamente para trabalharmos em rede e também para ajudar as empresas, as universidades na sua internacionalização. Portanto, e no fundo inovar não é mais do que implementar ideias que criem valor para as empresas e riquezas para os países. Vivi uns anos nos Estados Unidos, sabe, cá estávamos aqui a falar nisso com um amigo, e vivi 10 anos, aliás, onde prazer de conhecer o professor Bianchi da Guiar, que já não via há uns tempos e que aproveito para lhe dar um abraço. Mas havia um professor da Universidade de Colômbia que, umas coisas que lhe ouvi dizer, em que ele dizia, que acho que se aplica muito a este ambiente em que nós estamos hoje, em que os países pobres competem pelo preço, os países de riqueza média competem pela qualidade, mas os países ricos competem pela inovação. E, portanto, eu acho que é esta máxima que temos que começar a seguir, e penso que o setor alimentar ou agroalimentar português tem sido um exemplo de inovação nos seus processos, nos seus produtos, nos seus serviços, e por isso tem tido um comportamento muitíssimo bom nos últimos anos. Primeiro, foi um setor que teve enfrentar a entrada no mercado nacional de grandes empresas estrangeiras, nomeadamente empresas espanholas, conseguiu resistir, conseguiu afirmar-se pela sua eficiência, pela qualidade
e pela inovação. Depois, como aqui também já foi referido, teve que se adaptar a um processo de globalização em que se verificou uma alteração radical do modelo de negócio. Hoje os mercados internacionais, como todos sabem, tornaram-se hipercompetitivos, surgem continuamente novas propostas de valor, os ciclos de vida dos produtos é cada vez mais curto e por isso as empresas precisam de se internacionalizar, precisam de aumentar o seu volume de vendas para terem receitas, para de alguma forma poderem amortizar os elevados investimentos que cada vez mais fazem em investigação e desenvolvimento. Como também daqui de alguma forma já foi referido, hoje o problema não é a falta de oferta, existe oferta por esse mundo fora em excesso, é a falta de procura, é a falta de clientes, que agravou com a atual crise económica e financeira. E na realidade o que sentimos, e quem anda lá por fora, e também aqui dentro, mas lá por fora eventualmente mais, o cliente é hoje cada vez mais exigente e mais bem informado, é um cliente que tolera cada vez menos os erros e a diminuição da qualidade de serviço, preocupa-se cada vez mais, no vosso caso deste setor, com a segurança alimentar e, portanto, por isso, plataformas como a SCAN, penso que têm aqui um papel muito importante a desenvolver. Portanto, a qualidade do produto ou do serviço que se presta é cada vez mais importante e se é um produto de qualidade pelo menos satisfatória e um nível aceitável de serviço, nenhum cliente terá vontade de manter uma relação duradoura com o seu fornecedor. No que se refere ao comércio internacional, só para vos dar alguns números que eventualmente podem não conhecer, as exportações de produtos agrícolas do setor agroalimentar, portanto, dos produtos agrícolas multiplicaram-se por 4 nos últimos 15 anos e do setor produtos alimentares cresceu 3 vezes. Os mercados europeus têm sido até agora, designadamente a Espanha, uns mercados prioritários, mas fora da Europa, mercados como Angola e o Brasil têm sido os principais da nossa exportação. Nós, o ano passado, no conjunto do setor agroalimentar, exportámos mais de 5 mil milhões de euros. O setor agroalimentar, o ano passado, foi aquele que mais cresceu em termos percentuais, foi o segundo do ranking, depois dos combustíveis, mas à frente de setores importantes, como são as máquinas e aparelhos ou os produtos químicos, que ocupam as posições cimeiras das exportações portuguesas. O embargo, agora que aconteceu com a Rússia, onde as coisas parecem não estar a melhorar, portanto, este embargo, quer às exportações de carne, frutas, vegetais dos países da União Europeia, torna que os mercados alternativos, quer de África, quer da América Latina, nomeadamente os mercados de língua portuguesa, possam ser mercados importantes e alternativos para as nossas empresas exportadoras. Como já foi aqui referido, são mercados muito promissores. Muitos deles têm, como já referi, afinidades culturais com Portugal. Isso facilita muito os negócios, facilita muito a aproximação e estes mercados, como sabem, têm um grande potencial de crescimento. Não sei se sabem, mas eu também não sabia, e numa conferência onde estava o presidente da Galp, ele informou que cerca de 50% das novas descobertas de petróleo e gás nos últimos 7 anos aconteceram em países de língua portuguesa. Aconteceram no Brasil, aconteceram em Angola, aconteceram em Moçambique. Isso vai ter reflexos a médio prazo no crescimento destas economias, vão tirar partido da exploração destes importantes recursos naturais. Obviamente que a sua população vai, com certeza, usufruir da exploração destes recursos naturais, melhorar a sua qualidade de vida, melhorar o seu poder de compra e isso também, com certeza, que vai aumentar o consumo de produtos alimentares de melhor qualidade. Em África, enfim, já foi referido, mas só um ponto importante é que a África não contribuiu em nada para a crise económica e financeira que se vê nos últimos anos, mas está a contribuir felizmente para a sua solução. Em África, como já foi referido, a agricultura é fundamental para a redução da pobreza e para a criação de riqueza, o aumento de produtividade agrícola, já referido, a transferência de tecnologia e o conhecimento, bem como as parcerias com empresários locais, são prioridades dos governos. Nossos contactos ao nosso nível com governos, quer de Angola, Moçambique e Cabo Verde, estes países não querem apenas exportações portuguesas, nós falamos muito de exportações, se calhar demasiado, eles querem know-how, eles querem parcerias com empresas portuguesas, eles querem que as empresas portuguesas os ajudem a crescer e, portanto, isso também
representam um potencial de cooperação e um potencial de oportunidades de negócio muito importante. E por isso, aqui uma vez mais, projetos como a plataforma SCAN podem contribuir de forma decisiva para o crescimento desses países e reforçar os nossos laços de cooperação e, enfim, com as empresas e com as entidades desses países. Na América Latina, que está um pouco na moda para as empresas portuguesas, o potencial de negócios também é enorme, como já foi referido. Esses países estão a passar por uma grande fase de transformação económica. Países como o Brasil e a Venezuela são destinos prioritários para o setor alimentar português. Mas existe uma nova realidade, que é a Colômbia, o Peru, o Chile e o México, que, como sabem, têm no seu conjunto quase 200 milhões de consumidores, criaram recentemente a Aliança do Pacífico, têm uma relação económica e comercial com a Europa privilegiada e, portanto, penso que também podem constituir uma grande oportunidade de negócios. Nós temos organizado várias missões à Colômbia, existem muitas empresas, não neste setor, ou não só neste setor, mas noutros, muito interessadas no mercado colombiano, no mercado do Peru. Vamos agora organizar uma missão ao México, portanto são mercados que estão a crescer muito rapidamente e que podem realmente também ser uma oportunidade importante para as empresas do setor e para plataformas como a SCAN. O que acontece é que não podemos competir nesses mercados mais longínquos apenas pelo preço, porque o custo logístico no envio dos bens e das mercadorias para esses países agravam muito o preço final e tornam os produtos menos competitivos. Portanto, a nossa vantagem comparativa tem que vir da especialização, tem que vir da inovação, da diferenciação dos produtos e serviços com alto valor acrescentado. Daí que a formação dos recursos humanos, a qualificação, a ciência, tudo aquilo que temos aqui ouvido falar ao longo da manhã, a investigação, desenvolvimento e a inovação sejam determinantes para o sucesso das empresas portuguesas. Portanto, quer nestes dois países, e também, como já foi referido, têm sido os países de língua portuguesa que têm mostrado uma maior apetência pela procura de produtos alimentares e, como já referi, as nossas afinidades e a proximidade linguística muito grande com esses países é determinante para os negócios bilaterais. O historial das nossas empresas exportadoras, nomeadamente na área dos bens, é que começam de uma forma muito gradual e, enfim, vão se instalando nos mercados e investindo cada vez mais à medida que os conhecem melhor e que as coisas começam a correr bem. Mas, recentemente, como sabem, e as universidades são, no fundo, o berço da criação de muitas dessas empresas, muitas delas e muitos desses profissionais estão envolvidos, com certeza, na SCAN, começam a aparecer um conjunto de pequenas e médias empresas que, quando nascem, empresas baseadas na tecnologia, na internet, quando nascem, já nascem com uma vocação global, e isso é muito positivo e, portanto, muitas delas aparecem neste setor. Outro fenómeno recente que pode, de alguma forma, também ajudar o setor e que, enfim, temos assistido é a internacionalização da grande distribuição. Estamos a falar da África e da América Latina. Na América Latina, enfim, nós de alguma forma temos acompanhado, embora estes grandes grupos não precisem muito do apoio da AICEP, mas de alguma forma temos acompanhado a expansão internacional do Grupo Jerónimo Martins na Colômbia e também, enfim, sabemos e tem vindo na imprensa que empresas como o Continente se querem expandir para Angola. Portanto, isso também é uma oportunidade, porque é um canal de distribuição que fica à disposição das empresas portuguesas. A AICEP tem acompanhado este setor agroalimentar em três vertentes. Primeiro, tem sido o aumento da capacidade de produção aqui em Portugal. Nós temos tido o privilégio de acompanhar nos últimos anos alguns excelentes projetos, onde foram investidos montantes significativos, projetos com apoios públicos do CREN, em instalações com tecnologia muito sofisticada e que produzem hoje produtos de excelente qualidade e de prestígio internacional. A segunda vertente que tem sido o acompanhamento do processo de internacionalização das empresas do setor, nomeadamente para estes dois mercados. A AICEP é o gestor operacional do CREN, portanto, só para terem uma ideia, nós nos últimos 7 anos, no quadro que está agora a terminar, no âmbito destes apoios comunitários, que são essencialmente para a promoção internacional, nós do setor agroalimentar apoiámos 376 projetos e que representou um investimento promocional em diversos mercados de ordem dos 125 milhões de euros e que teve um incentivo público de 50 milhões de euros, ao nível de projetos individuais.
Ao nível de projetos coletivos, que é outra alternativa, apoiámos projetos da Portugal Foods, da Portugal Fresh e da CAP, e o montante dos incentivos para estes projetos destas três associações e a Confederação ACAP foi da ordem dos 3 milhões de euros. Outra vertente em que acompanhamos é o investimento de algumas dessas empresas no estrangeiro. Não existem apoios, incentivos financeiros para este tipo de investimentos, mas de qualquer maneira temos apoiado e mostrado total disponibilidade e muitas vezes no âmbito, agora muito falado, de diplomacia económica, facilita muito os contactos institucionais que por vezes estas empresas necessitam com as autoridades locais, com o apoio dos embaixadores. Nós neste momento, nas 46 cidades onde estamos localizados a 100% nas embaixadas e nos consulados de Portugal, e isso facilita muito, por vezes, a agilização de processos de licenciamento, processos regulamentares, licenciamentos ambientais e outros que às vezes causam algum tipo de perturbação no normal funcionamento destes projetos de investimento. Eu, antes de agradecer, e acho que estou a tentar cumprir o mais possível o meu tempo, gostaria uma vez mais de agradecer o convite para estarmos presentes nesta reflexão. A ICEP tem uma ligação muito importante com este setor, não só com as empresas a nível individual, mas também com a Portugal Foods, a Portugal Fresh, a Vini Portugal, o Instituto do Vinho do Porto e do Douro, onde trabalhamos, enfim, de uma forma muito próxima com centenas de empresas, com o objetivo sempre de facilitar os seus negócios internacionais. Relativamente à plataforma SCAN, o professor já referiu, enfim, temos tentado ajudar naquilo que nos é solicitado, estamos a fazer este esforço conjunto para que a presença em Cabo Verde seja um sucesso, mas ficamos à completa disposição para podermos trabalhar noutros mercados. Portanto, muito bom dia e muito obrigado pelo convite.